Quando o pobre é vilão? Sim, há momentos no texto bíblico em que o pobre é apresentado como vilão da história. Sério mesmo, Vitor? Sério? Tem bom motivo para isso. A gente não pode se esquecer que o pobre também é ser humano. Assim como eu sou ser humano, você me perdoa porque eu tenho lugar de falha. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe um trocadilho aqui nos comentários, você já percebeu que o lugar de falha deste que vos fala é o péssimo humor. Não sou um bom humorista, seria terrível nessa profissão, mas, cara, participe aqui do canal, tá bom? Hoje a gente vai tratar desse lance do pobre, que tantas vezes a gente tratou aqui no canal, lendo o texto bíblico na sequência, como protegido de Deus, e é mesmo, como alguém que merece a nossa atenção e o nosso cuidado, e é verdade. O texto bíblico é bem enfático a respeito do cuidado do pobre. Lembra do nosso vídeo sobre o pecado de Sodoma, por exemplo? Pois é, então. E o texto bíblico fala tantas vezes disso, mas nem sempre o pobre é o queridinho de Deus. Ele pode ser também um vilão, como ser humano. Ele é pecador. Quando é que isso acontece, como acontece e quais são as implicações é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje. Para isso, eu queria te convidar a ler comigo a nossa querida Bíblia 365. Você pode ler na Bíblia que você quiser, mas com essa você vai ter uma ajuda para ler o texto bíblico todos os dias. Por isso 365. Todos os dias do ano, ela sugere 4 trechos diferentes para você ler. Lendo todos eles, ao final do período de um ano, você terá lido todo o texto bíblico. Entre os trechos que ela sugere, para hoje, a gente tem Provérbios 28, versículo 3, que é o estudo que a gente vai fazer aqui. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói a plantação. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Presta atenção nisso daqui. A gente está falando de uma sociedade agrária que vive da colheita, que vive do plantio, que morava na região do Crescente Fértil, o antigo Israel, ali à beira do Rio Jordão, extremamente dependente da sua produção agrícola, assim como seus vizinhos da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O grande lance deles ali era plantar e colher. Por isso, tantas alegorias a respeito de plantio você encontra no texto bíblico, e chuva nesse contexto é uma coisa boa. Chuva nesse contexto é uma coisa desejável. Tudo que você quer é chuva para que você tenha terras férteis que favoreçam um tipo de safra que te permita não apenas alimentar a sua família, fazer algum dinheiro no comércio, mas também, se possível, estocar. Super importante no mundo hostil como o mundo do Antigo Oriente Próximo, em que daqui meses, daqui um ano, você não sabe se você vai ser invadido por um povo vizinho que vai destruir toda a sua plantação, você não sabe se vai vir um período de seca ou uma praga para destruir tudo aquilo que você plantou. Então ter estoque é um privilégio. Para ter estoque, para poder vender e para poder alimentar a sua família, você precisa de chuva. Chuva é uma coisa boa. Agora, dependendo da condição climática, aquilo que cai do céu também pode destruir a sua plantação. É o caso de uma geada, por exemplo, ou de uma chuva de granizo, ou uma chuva torrencial que inunda os campos a ponto de matar aquilo que você plantou. O pobre que oprime o pobre não é a chuva boa. É a pior das chuvas. De forma que o autor do provérbio, o proverbialista aqui, ele está quebrando uma determinada expectativa. Você espera que o pobre seja algo a ser protegido, algo a ser estimado, como a chuva é estimada.
mas existem chuvas que você não deseja, assim como existem pobres que você não deseja. O pobre que oprime o pobre é um problema. E ele existe. Ele não é incomum, tá? Numa comunidade, você vai ter esse tipo de fenômeno. Numa favela, você vai ter esse tipo de fenômeno. Pobres explorando outros pobres, sendo violentos com outros pobres. Às vezes, é a própria força policial com um funcionário pobre sendo cruel com outra pessoa pobre. Às vezes acontece, infelizmente, e a gente sabe, tantos policiais honestos que existem. Eu sou neto de policial militar, sei bem como a coisa é, mas às vezes acontece. No contexto das comunidades de imigrantes, como eu vi isso acontecer? Você tem muita generosidade numa comunidade de imigrante. Quando eu cheguei para estudar nos Estados Unidos, eu cheguei para estudar e foi um período específico. Os brasileiros ali me ajudaram. Agora, tem gente que vai para lá para tentar uma vida melhor e são ajudados pelos brasileiros, são muito generosos. E ali são, para os padrões dos Estados Unidos, tá? Pobres ajudando pobres. Mas nem sempre é assim. De repente você vê um brasileiro que imigrou para os Estados Unidos, foi ajudado por uma comunidade, recebeu de tudo muito bem, e num evento diferente dos seus colegas, irmãos, compatriotas, enfim, ele é agraciado de uma forma diferente e consegue a tão sonhada cidadania americana ou o green card, a permissão para trabalhar nos Estados Unidos, que tantos brasileiros não têm. Consegue o seu Social Security Number. E é ele conseguir isso que ele passa a enxergar os outros brasileiros que ajudaram ele como pessoas de segunda classe, de segunda categoria, ou até mesmo criminosos. Pessoas que imigraram para os Estados Unidos nas mesmas condições que ele imigrou, sem a papelada, sem a documentação. Mas agora, como ele deu um jeito de conseguir, ele se torna automaticamente superior aos outros. Ou seja, existe gente pobre que oprime os outros pobres. Esse é aquele que você esperaria algo bom. Mas não vem algo ruim, vem algo devastador. É disso que o provérbio está falando aqui. De forma que isso elucida para a gente que o texto bíblico ele não é um texto de coitadismo, nem de uma dialética radical, em que você separa o mundo em classes, o explorador e o explorado, e sempre o explorador é um perfil e o explorado é outro. Não, o explorador pode ser pobre. No texto bíblico, o opressor pode ser pobre. Porque qualquer um de nós pode ser opressor. E esse talvez seja o escândalo da cruz. Porque a libertação do oprimido todo mundo quer. E a cruz ela traz isso, ela traz a libertação daquele que está sendo oprimido. O que ninguém quer é o perdão do opressor. A cruz ela faz as duas coisas. Agora, como eu e você somos oprimidos, a gente precisa dessa libertação da cruz, mas eu e você também já provocamos o mal para as pessoas. Já vestimos o chapéu de opressor alguma vez na vida. E, portanto, a gente precisa também do perdão da cruz. E, embora ela seja escandalosa, só ela pode resolver essa situação de impasse. Essa situação na qual todos nós somos oprimidos precisando de libertação e opressores precisando de perdão. Pobres, ricos, brancos, pretos, homens, mulheres, tudo gente, tudo ser humano, tudo com lugar de falha, precisando da cruz. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.